execute every motherfucking last one of you! Porque hoje nós estamos aqui no Cafofo do Márcio, que esse Cafofo não é seu, né? O que é isso aqui? É uma sala de reunião da Associação dos Procuradores. Associação dos Procuradores do Estado, né? O Márcio Guedes já foi um dos nossos entrevistados há um tempo atrás. É um polêmico procurador, um cara que está sempre procurando e achando. Não? Problema. O importante é que você procura e acha, né? Dando dor de cabeça. Diferente de outros procuradores que só acham contra-chefe. Só acham contra-chefe. E o Márcio agora aconteceu uma coisa inédita no Brasil e talvez no mundo, é isso? Alguma coisa nesse sentido? Olha, no Brasil com certeza, né? No Brasil, e eu fiquei sabendo que teve repercussão até no Canadá. Certo. Né? Chegaram, um órgão de imprensa no Canadá também deu uma certa veiculação, como se fosse um fato que realmente nunca tivesse acontecido. Pelo menos por lá, né? E o que realmente aconteceu? Aconteceu que a OAB foi condenada por danos morais por violar minhas prerrogativas de advogado, né? Quando quis me caçar sem direito de defesa, quando quis me caçar para perseguir-me politicamente, né? Porque eu sou um crítico do presidente da ordem, e aí a Justiça Federal, eu fui para a Justiça Federal me deu um ganho de causa, eu ganhei R$10 mil e anulação de todo o procedimento administrativo, né? Que seria, entre aspas, para caçar a minha carteira. Ele chegou a entrar nesse processo de cassação? Chegou a declarar que eu estava suspenso por 90 dias sem processo algum. Né? Foi o seguinte, foi uma impugnação, uma candidatura de uma pessoa, que eu disse que essa pessoa era ligada ao narcotráfico. Essa pessoa queria ser desembargadora. Aí eu entrei com a impugnação e disse que essa pessoa tinha uma afeto ligada ao narcotráfico, foi citada na CPI do narcotráfico. Essa pessoa segurava processos de usineiros por mais de anos sem que a outra parte pudesse botar para frente, né? Disse ainda que esta pessoa também já tinha sido uma vez acusada de ter vendido voto quando era membro do Tribunal Regional Eleitoral. Então eu aleguei que essa pessoa não tinha reputação ilibada, que era um pré-requisito para ser desembargador. E aí houve uma discussão jurídica e essa pessoa veio me dar um soco quando eu chamei ele de lobista. Né? E nessa eu ia evitar, logicamente, isso foi dentro da OAB, no meio do julgamento, me seguraram, e quando me seguraram veio um conselheiro da ordem e me soqueou na frente, e quando eu abaixava a cabeça vinha um advogado do escritório dessa pessoa, do Fernando Costa, e chutava na região aqui dos rins. Então, quando eu abaixava, levava chute, quando eu levantava, levava soco de um conselheiro. Isso dentro da OAB? Isso dentro da sala de reunião do conselho da OAB. Aí, para armar, né, porque ia ficar muito vergonhoso para a OAB um negócio desse, e resolveram dizer que fui eu que criei toda a polêmica, que eu que parti para agredir, que eu tinha chamado o Fernando Costa de narcotraficante, né? E não, aí eu disse assim, vou para a Justiça, né? E saiu nos jornais, saiu na televisão, então tudo quem fez fui eu, né? E saiu nota oficial da OAB nos jornais, dizendo que eu tinha praticado esse ato, tinha provocado, etc e tal. Eu resolvi ir para a Justiça, na Justiça ficou comprovado que eu não tinha chamado o pai de narcotraficante. Eu citei a empresa dele, citei a CPI do narcotráfico, que cita a empresa dele, citei um acordo, uma decisão de um ministro do Supremo, que fala da empresa dele também sendo investigada pela CPI do narcotráfico. Então isso aí são todos documentos públicos. E o juiz assistiu às fitas, exatamente no momento que eu comecei a apanhar, a OAB cortou a fita e a fita não chegou, né? Não foi enviada. O juiz até achou aquilo meio esquisito, etc e tal, poderia ter sido mais duro, porque houve realmente corte, mas decidiu que eu não deveria ter sido comigo, porque a sessão foi suspensa e foi reaberta meia hora depois, e disseram que fizeram uma reunião secreta e tinham me punido por 90 dias de suspensão prévia, enquanto
Eu tinha apanhado, né? E quem me agrediu até hoje não abriu nenhum processo administrativo. Depois abriu um processo administrativo para me caçar a carteira. Aí o juiz resolveu acabar com tudo, essa punição prévia, o processo para caçar a carteira, e ainda concedeu uma indenização por danos morais. E disse que eu estava, no momento que chamei a pessoa de lobista, acobertado pela imunidade que está lá na Constituição Federal, que o advogado ele tem imunidade para fazer críticas, como tem um deputado, claro, né, como tem um parlamentar. Então, ele reconheceu que naquele momento eu estava no exercício da minha profissão. Por causa disso, eu não poderia ter sido punido, quanto mais os meus agressores nada responder. Foi o que o próprio juiz disse. Então, o fato é uma decisão inédita. A primeira vez que uma entidade da OAB, de todos os estados, foi punida por infringir as prerrogativas de um advogado, né? Quando é ela que tem que defender a prerrogativa do advogado. E essas coisas inéditas sempre acontecem em Alagoas, né? Eu consegui em 97, por exemplo, pela primeira vez, que o inadimplente pudesse votar na campanha da ordem. Esse grupo, inclusive o pai do atual presidente da OAB, o Marco Melo, ele numa outra, ele fez a contestação, etc. e tal, e hoje o STJ entende que o inadimplente não pode votar, mas muitos estados foram nada nominados. Mas quantas vezes você já foi candidato à presidência? Uma vez só. Só uma 97, vez? mas toda a campanha eu participo, pelo menos comentando, né? Soltando minhas opiniões no blog, mandando correspondência. Mas você nunca foi a favor do que foi eleito, né? Omar? Não, de todos que foram eleitos nesse período, né? Olha, você é sempre na oposição, eu né? sempre sou oposição. Em relação ao pai do Omar, chegaram a cogitar de eu ir na chapa para fazer parte de um bloco de oposição ao Zé Areias, a turma do Zé Areias. E naquela campanha eu comecei crítico e depois eu achei que deveria me exibir para esperar para ver o que ia acontecer. Quando eu vi com um ano e meio que a administração do pai do Omar não estava indo, pelo menos da maneira que eu acho que deveria, e eu comecei a fazer crítica assim. Mas ainda dei um ano e meio, vamos dizer assim, de chance. Mas o teste da OAB está se transformando num retrato assim negro da escola de direito, né? Do ensino do direito no Brasil, né? 82% das pessoas que prestam o concurso são reprovados. Parece que o índice foi até maior. Não, foi em São Paulo esse índice, antes da unificação, que hoje está unificado por uma prova do SESC da UNB. Então vai aumentar esse Não, por incrível que pareça, essa prova é mais complexa e o índice diminuiu. Agora, mesmo assim, no Nordeste, as faculdades do Nordeste não estão obtendo melhores notas do que as faculdades do Sudeste, nesse desempenho unificado. Onde está a pior coisa é realmente São Paulo, Paraná. E o Paraná chegou a se encontrar uma faculdade que funcionava de madrugada no cinema, né? As aulas começavam meia-noite e terminavam 5 horas da manhã, a faculdade de Direito. Quer dizer, o mercantilismo estourou, né? Tanto que em Maceió ou em Alagoas nós temos 13 cursos de Direito. Eu fui coordenador de 2, né? Eu saí, inclusive, de um desses porque eu disse que não iria admitir que se colocasse mais gente no curso, mais alunos, do que tinha sido autorizado pelo MEC. E a reitora, entre aspas, a ex-reitora da UFAL, a Désila de Itaí, queria encher o curso da FAO e acabou botando lá a quantidade de pessoas que ela quis, eu fui demitido. Só que a terceira turma que se formou da gente, na FAO, que é uma faculdade privada, a gente primava pela qualidade, ela chegou a ultrapassar a UFAL pela primeira vez. A UFAL pela primeira vez na vida, em 20 anos, foi ultrapassada por uma faculdade privada, porque o SESMAC nunca ultrapassou a UFAL. E a gente conseguiu na terceira turma ultrapassar. Depois disso que eu saí, o negócio parece que degringolou. Por quê? Porque resolveram baixar o salário do professor, resolveram tirar o professor que tinha titulação de mestre, de doutor, para botar especialista, né? Vai reduzir o salário, quem tem uma certa qualidade também prefere ficar de fora.
acontecendo hoje. De 2 anos para cá, os vencimentos dos professores estão sendo achatados. A concorrência em Maceió, por incrível que pareça, ao invés de ela fazer com que o valor da hora-aula aumente, ela está achatando, né? Principalmente depois da Maurício de Nassau, do Sesmar e tudo mais. Está ficando cada vez mais baixo e os professores que são os mais titulados não estão querendo submeter. Hoje você é professor? Não. Hoje eu não ensino mais, tem 2 anos e meio que depois que eu saí também não ensino. E por quê? Porque eu peguei a fama de que era um cara muito exigente, que você não pode numa faculdade privada ser muito exigente. Mas foi uma faculdade que era privada, que tinha uma biblioteca acima da média, inclusive da UFAL, e eu posso dizer que boa parte desse acervo mais novo fui eu que briguei para colocar. O representante do MEC, quando veio analisar, disse que eu tinha provado que o sonho podia se concretizar. Quer dizer, foi com muita luta, eu brigando com o centro acadêmico. Você fica pensando, centro acadêmico, diretor acadêmico, não quer muita coisa com o estudo, não. Eles querem com política, arrebentar o cara, eles querem com poder, essa questão de poder, de tirar, derrubar, etc e tal, e qualidade não é da boca para fora. Eles falam, mas na hora de estudar é complicado, né? Então eu tive que enfrentar muito o diretório acadêmico, ser muito rígido, entrar em sala de aula e dizer, olha, tem mais 9 faculdades, se você quiser, a porta é essa. Mas com a gente, enquanto eu estiver aqui, vocês vão estudar nesse sistema. Mas numa condição de ensino desse, com essa qualificação de alunos que nós temos nas universidades, como será o futuro do Brasil com esses profissionais formados dessa maneira? O que eu sempre disse, inclusive para os alunos, é que eu estaria, se eu não primasse pela qualidade, eu estaria criando uma rede de imbecis que iriam ficar frustrados em 6 meses a um ano. E aí iam ver, logicamente, se todo mundo passasse, iam ver que realmente a faculdade não ofereceu nada, a culpa era da faculdade, a culpa era do coordenador. Então, para não levar essa culpa, né, eu preferi realmente partir para a questão da qualidade. E hoje todo mundo reconhece que eu fiz um grande trabalho, que eu peguei a faculdade zerada, né, acabaram, destroçaram em 4 anos, com problemas que houve com uma outra direção, e alunos ligados ao diretório acadêmico e professores que estavam ligados ao diretório acadêmico, né? E eu disse, a primeira coisa que eu fiz é o seguinte: não vai entrar mais professor aqui na faculdade que não seja pelo concurso. Eu botei um amigo meu lá dentro, todos foram concursados depois que eu entrei, né? Aí botou um bocado de gente nova, não sei o que lá, e disse assim, fizeram concurso, passaram, entraram, né? E desses, enquanto eu estava lá, 7 conseguiram fazer mestrado. Então eu conseguia ajeitar o horário para um, para outro, né? Me esforçava para que a faculdade pudesse, né, ajudar um pouco na qualificação. Resultado, depois que eu saí... A obrigatoriedade do doutorado nessas faculdades particulares não é uma prioridade? Olha, o que o MEC está falando é que tem que ter no mínimo um mestre, né, para ser coordenador. A gente vai em quase todas elas, não tem mestre na coordenação. O que acontece? Quando chega a comissão do MEC, eles arranjam uma pessoa para botar como coordenador. Né? E às vezes aquela pessoa não sabe de porra nenhuma que está acontecendo aqui dentro da faculdade, e, né, botam pessoas para dizer que são professores daquela faculdade, ou dão, o cara é contratado só por 6 meses, depois dão um chute e tira, né? Eles fazem um jogo de cena, uma armação, eu gosto de dizer assim, um centro Helena Rubinstein, né? Maqueiam ali para a comissão que vem, e quando a comissão vem aquela coisa bonita, né? O que não aconteceu com a gente, porque nós já tínhamos produção literária, nós tínhamos trabalhos feitos, 10 pesquisas, PIBIC, coisa nesse sentido, né? Então já tínhamos trabalho construído, e na área do direito ambiental e direitos sociais. Então quase todos os trabalhos eles eram voltados para essa área. Depois, eu não sei como é que ficou, minha filha foi lá para essa faculdade, ficou 3 períodos, largou, disse que não dava mais para ela, achou que o nível estava muito baixo, o professor faltava demais, etc e tal, e se mandou para São Paulo para fazer teatro. Como é que é? Se mandou para São Paulo para fazer teatro, largou direito para fazer teatro. E se E se revoltou, disse que não
não dá, não, porque direito é profissão de picareta. Aí eu vou te dizer, eu tenho dois diplomas de picareta. Certo. Né? Advogado e jornalista. Que eu fiz os dois, fiz direito e comunicação social na UFAL. Né? E ensinei nos dois cursos também. Né? No curso de direito ensinei sociologia, Então, direito, e na UFAL ensinei teoria política. Pois é, como no curso de jornalismo, você deve ter feito doutorado, né? E ali é uma coisa. É o âmbito da preguiça, da vagabundagem. Né? Eu me lembro que aconteceu um fato comigo que deve ter sido inédito também. Que quando eu entrei para fazer jornalismo no UFAL, eu, depois de 3 aulas com o professor, não cito o nome dele, eu não vou citar porque ele já é falecido, mas o professor X tal lá, eu fiz uma carta ao reitor, o Fernando Gama, e pedindo a ele, justificando ele, fazendo um pedido, dizendo que eu continuaria fazendo curso de jornalismo se ele dispensasse esse professor, porque eu estava desaprendendo o que eu sabia, porque o professor não tinha a menor qualificação para dar aula, né? E o Fernando me respondeu dizendo que, infelizmente, a opção era eu abandonar o curso do que ele tirar o professor. O professor é falecido hoje, mas é uma coisa assim absurda, né? Porque você tem uma universidade com pessoas desqualificadas fazendo isso e ainda lutam por um. Mas qual foi o ano que você foi fazer? Mas isso foi com o Fernando Gama, né? Eu fiz em 86, fiz 87. O Tojal. Né? Eu imaginei, você falou. Eu fiz em 80. Agora, pessoa ótima, né? Pessoa humana ótima. Salomão, né? Salomão. Também. Né? Pessoa boa. Vamos lá. Você precisa aparecer, eu dou uma nota para você, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas hoje ainda está com mínimo de qualificação, mas o problema é o seguinte, é que falta aula. Não vou dar aula, não há compromisso. Então eu ia dar toda a aula e portava texto para ler. E os alunos dele, aí no final eu pedia que eles fizessem uma... E estranho também, Márcio, é o seguinte, um curso de jornalismo com um ano de português, é um negócio meio estranho, né? É estranho, mas é necessário. Eu acho que devia ter 4 anos de português. Por que eu acho que o laboratório tem que ser até o final. Não? Eu sempre defendi isso. O laboratório de redação tem que ser do começo ao fim. Por que só um ano? Você sai dali fazendo uma reportagem tipo Veja, Isto É, completa mesmo. Né? Mas não é aquela coisa do português básico, né? Que você sabe fazer um texto simples de jornal. Inclusive, eu sempre fui contra o diploma, pela qualificação dos professores que estão formando esses profissionais. E aí eu fico imaginando aquelas meninas bonitas que apresentam os telejornais, que elas passaram 4 anos estudando para irem para a vitrine, para ficar ali lendo notícia, né? Quer dizer, para aquele curso? Aí você vai pedir a um jornalista formado para escrever sobre cachorro. O cara não entende sobre cachorro, sobre cavalos, não entende sobre cavalos. Você aprende jornalismo para fazer o que? Exatamente o que? É um negócio meio estranho. Nos Estados Unidos não é exigido diploma. Na Europa não é exigido diploma de jornalismo. O jornalista é uma intuição, é parte da pessoa que participa. Os grandes repórteres dos Estados Unidos nunca entraram na faculdade para fazer jornalismo. Mas veja só. Isso impede também de ter o diploma, de você ter a faculdade. Exato. Eu fico meio revoltado, são os alunos que fazendo protesto e dizendo que não pode, e aquele lobismo todo, aquela encenação do sindicato, que tem que ter o diploma. Não, você pode ter o diploma, certo? Agora, necessariamente, o cara não precisa ser um diplomado para escrever sobre, no seu caso, como procurador. Tem assuntos que o procurador conhece. Não é um jornalista que vai escrever sobre justiça. Não é verdade? Existe, né? Boa parte dos sites hoje jurídicos tem sempre um jornalista. Porque é o seguinte, eu só falou do diploma agora em termos. Eu acho que esse diploma de jornalista ele poderia ser um acréscimo de um curso tecnológico. Não precisaria ter os 4 anos. Mas por quê? Porque o meio, né? Hoje o meio, a TV, o rádio, a internet, ela está se evoluindo tanto
Porque aquele analfabeto que não consegue falar lei, ele não vai conseguir dominar o meio. Então, seria mais um curso tecnológico para ele aprender como domina, como maneja o meio, entende? Por causa do avanço da tecnologia, né? Agora, eu concordo plenamente que hoje não se forma grandes jornalistas. Não se forma porque temos grades atualizadas. Esse curso tecnológico, tanto pode ser uma continuação de qualquer curso, principalmente na área dos jornais. Eu acho que o jornalista tem que ter uma formação humanística. Em primeiro lugar, é a formação humanística, muito mais do que a técnica. E aí, essa formação técnica, que seria o diploma de jornalista, aí poderia ser através de uma graduação tecnológica de 2 anos a 3 anos. Né? Não precisaria ficar 4 anos na faculdade, até porque a gente vê, fica 4 anos e na hora de escrever mesmo, dá para fazer tudo aquilo bem condensado em 2 anos e meio. Né? Então, tem muita abobrinha hoje nas faculdades e a gente precisa, vamos dizer assim, tornar aquilo um pouco mais técnico. Realmente, eu acho que o jornalista precisa saber como é que funciona o meio que ele está trabalhando. Né? E a gente sabe que os colegas às vezes saem de um curso de jornalismo, não sabem pegar o microfone. E o pior de tudo isso é a falta de independência do jornalista, né? Eu tenho um amigo meu que... Parece que não aprendem ética. Que falou que os jornalistas de Maceió, inclusive, ele saiu de Maceió por causa disso, disse que aqui não tem jornalista, nós temos office boy da notícia, né? Porque aqui em Maceió, se você passar um release para qualquer redação de jornais aqui da capital, o release é publicado na íntegra, não na leitura e repassar a notícia. Quem faz muito isso é a OAB. A OAB passa um release e daqui a pouco todos os sites eletrônicos estão lá mostrando aquela mesma porcaria e não fazem sequer o lado crítico daquela notícia, porque ele pode até receber o release, está ali a notícia, mas vamos fazer um contraponto, o lado crítico, né? Se está falando de alguém, como falaram de mim, mandaram nota oficial, só publicaram as notas oficiais, algumas foram pagas, outras não, mas por que não convocar? Porque o cara aprende isso na faculdade, tem que ouvir os 2 lados. Mas e como não faz isso? Então, mas é uma das coisas que eu mais discuto aqui em Maceió, como jornalista e com algumas amigas jornalistas e amigos, é exatamente isso. Não há uma discussão da notícia. Recebe o material. Coloca a notícia e pronto. E pronto. E parece que não acompanham também, né, o processo que a notícia deu. Essencial isso que você vê no jornalismo do sul do país, ele acompanha e vai levando aquele fio da meada. Exato. Hoje, aqui o que se vê é que soltou uma bomba hoje, outra amanhã, outra depois, e ninguém sabe mais de onde é que veio, morreu aquele assunto, acabou, quando não tem uma continuidade. Claro. Né? É o caso, né? E a OAB? Vamos falar da OAB. Ferrenho, adversário do Omar Coelho. Quem é o Omar Coelho para você? É um filho de papai. Que acho que precisa ainda aprender a crescer, né? Aprender a ser gente, para evitar de ter determinados tipos de declaração e contradições, né? E botar as pessoas no fogo com o único intuito de querer aparecer. Por exemplo, ele viveu o tempo todinho dizendo que o Paulão deveria ser destituído da Assembleia, sair da Assembleia, porque todos os taturanas deveriam perder o cargo. Quando foi hoje que os taturanas voltaram, ele disse que a decisão do Supremo foi razoável, sábia, porque podem ter daqueles elementos que não tenham realmente culpa obrigatória. Então, qual é a dele? Se um dia ele diz que todo mundo tem que sair, no outro dia está dizendo que foi justa a volta, quer dizer, e falando isso em nome dos advogados. Então, é uma pessoa que não tem maturidade suficiente para estar dizendo aquele cara. Na Procuradoria, quem vê o último jornalzinho da OAB, ele disse que está nessa vida desde 1994, ou seja, desde 1994 ele está afastado da Procuradoria. Há 15 anos que ele recebe salário integral sem trabalhar, fazendo política de associação. Ou é aqui, ou é na Associação Nacional dos Procuradores de Estado, que chegou até bancar uma casa temporária, uma temporada em Brasília, ou então agora na OAB. Ele vai se aposentar já, sem nunca ter trabalhado. Praticamente sem nunca ter trabalhado. Então eu acho que está na hora de botar esse cidadão
no meio dos seus colegas e trabalhar com todo mundo aqui. Está trabalhando, tendo que ver prazo, tendo que ficar estressado porque tem a justiça que não bota o processo do Estado para frente ou que bota para arrebentar do Estado. Então, ele precisa ter essa preocupação do trabalho e não a preocupação da política, né, da politicagem. É por isso que eu sou muito a favor sou meio contra esse negócio de reeleição, terceira eleição, quarta eleição, né? Eu sou muito a favor da alternância das pessoas nos cargos. Né? A eleição da OAB é quando agora? Primeira quinzena de novembro. Né? E Alagoas, para variar, é um fato atípico, porque foi pelo que a gente sabe também, o primeiro estado em que o pai sucedeu o filho. O filho sucedeu o pai, né? Que era o pai, pegou a OAB e passou para o filho. Certo. Né? O Marco Melo passou para o filho, com o seu prestígio. E o dinheiro também, claro, de JR, outras pessoas aí que, né, patrocinaram essa campanha. Então, e o filho agora quer mais um mandato e já vai querer um terceiro. E ninguém me diga, não, o Omar não quer voltar a trabalhar na Procuradoria. Isso é maior que eu faço a ele. Volte a trabalhar na Procuradoria, porque a gente quer ver se. E ele não seria obrigado a voltar a trabalhar depois de deixar presidente? Ou como presidente da OAB ele não deveria estar trabalhando? Infelizmente a legislação ela permite que os cargos de diretoria, de associação, de OAB, a pessoa fique afastada. Embora nós já tivemos casos de pessoas que exerceram tais cargos e continuaram no serviço ativo dentro da Procuradoria. Né? Inclusive o Francisco Malaquias, que é do escritório do pai dele. Ele foi presidente da associação um mandato aqui e trabalhava na Procuradoria. Né? Já o senhor lá sempre resolveu não trabalhar. Né? Fez uma opção pelo não trabalho. Né? Mesmo quando ele foi procurador-geral na época do ano, com a questão política, ele ficou um ano aqui, mas todo o serviço era delegado. Né? Era só da entrevista, aparecer, todo o serviço era delegado, não fazia os disparos. Você sabe que há algum tempo atrás, você estava falando aí em campanha eleitoral, houve uma campanha imensa para a eleição do desembargador, né? Que ganhou o Tutimés. Né? Houve a campanha, depois aquela pressão, né, do governador escolheu o Tutimés, que foi o primeiro colocado, que pelo desejo do governador seria uma senhora, uma procuradora que seria escolhida, mas a pressão foi muito grande dos eleitores do Tutimés, mas foi gasto ali muito dinheiro para o Tutimés se eleger, né? Todos. Né? Veja só, essa campanha começou exatamente com a minha impugnação, porque o cara que iria ser indicado pelo governador era esse cara que era, entre aspas, o lobista dos usureiros. Né? Essa campanha teve houve uma primeira fase que as pessoas se candidataram e o conselho tirou os nomes que achavam que não tinham reputação elevada. Aí existiam dois nomes fortes antes do Tutimés, que era Paulo Nilton e Fernando Costa. Fernando Costa tinha um passado meio complicado, foi esse que eu impugnei. Ninguém impugnou, todo mundo queria, mas todo mundo tinha medo. Aí eu impugnei, deu esse problema, acabaram batendo em mim no dia do julgamento do cara, lá dentro, etc e tal. E tem mais, eu ganhei o processo, porque eu ganhei a impugnação. Lá dentro da OAB por 12 a 11. 12 ainda foram a favor dos meus argumentos, de que o cara não tinha reputação ilibada e não estava e 11 ainda estava do lado lá. Né? E ele recorreu para o Conselho Federal. No Conselho Federal eu utilizei linguagem tanto ou mais agressiva quanto eu utilizei aqui, não teve tapa no porra nenhuma. E lá a gente ganhou, também por 17 a 8. Porque lá o voto é do Estado. Então 17 conselheiros de Estado, 17 estados, votaram contra a candidatura de Fernando Costa e o favor. Então, começou por aí. E o Omar tinha interesse no candidato, todo mundo tem interesse no candidato, né? Não adianta dizer que não, que era Marcelo Teixeira. Só que Marcelo Teixeira não teria chance de virar desembargador se entrasse Fernando Costa, se entrasse Paulo Nilton. Por quê? Fernando Costa era advogado do grupo. Paulo Nilton também advoga para a cooperativa, mas é amigo de infância do Theo Vilela. Então o que fizeram? Forjaram para mim a impugnação do Paulo Nilton. Senhora, quem era? Ela entrou por fora, ela vinha correndo por fora, Heloína Braz. Ela vinha correndo totalmente por fora, porque o grupo dela não tinha nada a ver com isso. Né?
Mas quem iria ser, se o nome na Marcelo lista Teixeira, sexta, né? não, se na lista sexta tivesse o nome de Paulo Milton ou Fernando Costa, seria um desses dois. Certo. Fernando Costa porque era advogado lobista. E Paulo Milton porque é amigo de infância do Theo Vilela. Aí inventaram. Eu incluí o Fernando Costa e o Omar resolveu dizer que Paulo Milton tinha falsificado uma petição dele mesmo. Dizer que o cara era fraudador e com isso manipulou o conselho e disseram que ele tinha fraudado a petição dele mesmo. Por que uma petição dele mesmo? Porque ele apresentou uma petição assinada. Aí foram na justiça e aquela petição não estava assinada. Ele disse, olha, aqui é falsidade documental, porque a petição não está assinada. Não interessa. O cliente passou a procuração para ele. Né? Passou a procuração para ele, não houve alteração da petição. Se na petição que estava lá na justiça tinha assinatura dele, porque era ele e o filho do escritório. Certo. Então como é que uma pessoa vai falsificar a sua própria petição? Na justiça estava a assinatura do filho. E estava no nome dele, mas ele não tinha assinado. Mas ele entregou para o OAB com a assinatura dele. A procuração estava no nome dele. Então não tem como. É o escritório, é ele. Claro. Né? E um desses imbecis ali, que são conselheiros, foi falar com o juiz federal, dizendo, olha, nós tiramos o Paulo Milton do advogado. Porque Paulo Milton é um nome forte. É um advogado que tem 40 anos de atividade, foi preso na época da Revolução, foi torturado em Fernando de Noronha, sempre foi um cara que teve uma vida política muito correta, e boa praça, trabalhador e um intelectual. Agora, exatamente esse intelectual, como você falou, foi jornalista sem diploma. Os textos dele são memoráveis, ele fazia crônica esportiva que até hoje você não vê alguém fazer desse formato, alguém fazer uma crônica daquela sobre um jogo de futebol, sobre uma partida de futebol. Então uma coisa que você lia sem prazer. E então era jornalista sem diploma, e advogado militante, aposentado com 35 anos de carreira. E eles disseram que não tinha 35 anos de carreira. E o que tivesse agradou você? Agradou, mas não seria o não, acho que Paulo seria o melhor. Mas olha só, já que tiraram os dois, eu estava trabalhando com o Paulo Milton e conseguimos eliminar na véspera da eleição, faltando 3 dias da eleição, no Supremo, para o Paulo Milton entrar. E o Paulo Milton perdeu, não entrou na lista sexta, por causa de um laranja, um laranja de um candidato, que teve 12 votos a mais do que ele. O Paulo Milton teve 3 dias para fazer a campanha, e os outros tiveram quase um ano. Por quê? Porque a OAB ficava recorrendo, inventando, conseguia eliminar, a gente conseguia eliminar hoje, a OAB conseguia uma outra absurda no STJ através de amizade com o Humberto Eustáquio. E depois o Supremo resolveu caçar do STJ, que foi conseguido na base da amizade com o Humberto Eustáquio, dizendo que o STJ não tinha nada a ver com aquilo, que aquilo ali era matéria constitucional. Então dá para ver todos os meandros que foram utilizados dentro dessa campanha. Uma campanha tão problemática quanto qualquer campanha político-partidária. Ninguém acha que eleição dentro da ordem é uma eleição limpa e cristalina. É um exercício puro da democracia. Não rola tudo, rola dinheiro, compra de voto, rola passada de perna, rola tudo. Quando eu fiz a minha chapa em 97, 3 dias depois que eu botei a chapa, 5 pessoas pediram para sair, porque foram pressionadas para sair. Aí, resultado, saiu a lista. Na lista sexta, tinha 6 nomes, um laranja total, esse não ia conseguir passar de jeito nenhum, o Tribunal de Justiça tirou, escolheu 3. Estava Tutimés, Heloína e Adelmo, se não me engano. O governador não tinha simpatia pelo Adelmo e também não tinha lá grandes prioridades, nem por Heloína, nem por Tutimés. A Heloína começou a correr num outro campo. O Tutimés foi pelo lado do movimento social, a Heloína foi pelo lado do movimento feminista. A Associação das Mulheres da Carreira Jurídica, a desembargadora presidente do Tribunal de Justiça e a Fernanda Vilela, irmã do governador, que começaram a pressionar o governador. E ele estava, talvez até por causa da irmã também, bem propenso a nomear a Heloína, quando numa solenidade de posse da desembargadora Elizabeth, ela chegou junto dele e disse que queria que o tribunal tivesse a Heloína, porque o Estado ia depender dela. Então foi como o governador sentiu aqui com uma peitada: se o Estado vai depender de mim, não, o Tribunal de Justiça vai depender de mim durante esses 2 anos.
tanto quanto o Estado. Aí pegou e nomeou o Tutmés, que tinha pedidos do Vanderbilt. Eu estava falando do Tutmés exatamente porque nós fizemos a entrevista com o Tutmés lá na Associação dos Policiais Civis Federal, da Polícia Federal. E naquela ocasião o Tutmés deixou bem claro de que o processo que ele leu com relação à problemática dos Taturanas, ele via no processo elaborado pelos advogados e pela decisão do Gilmar Mendes de que os Taturanas voltariam muito em breve. Está lá registrado, está a entrevista, inclusive está lá no Cafofo da Notícia, está lá o Tutmés falando isso. E não deu outra coisa. Né? Mas isso daí é uma coisa anunciada. Na comemoração da queda da Bastilha, né? Hoje é dia 14 de julho, né? Os Taturanas voltaram ao poder. Né? E eu conversando pelo telefone com o Zé Costa disse que a alegria deles vai durar pouco. Como é que é isso? Como é que fica o povo nesse imbróglio de que a justiça arcou sem uma explicação lógica para o povão entender de quem é colarinho branco, quem roubou, quem não roubou, por que saíram, por que voltaram? Por que continuaram a receber, mesmo afastados dos cargos, eles continuavam a receber? Chegamos ao ponto de termos 36 deputados dentro da Assembleia. Eu acho que eles não teriam direito a receber, não. Pois é, mas não estavam recebendo, né? Agora eu pergunto a você, como é que o povo, a justiça pode explicar isso para o povo? O problema é do sistema judiciário brasileiro, que é pouco sociológico como o sistema americano, né? Em que se constrói as normas através da jurisprudência, pelas decisões dos tribunais, etc. E tal. Nós trabalhamos muito ainda na questão da norma fria, sem olhar para as consequências e os antecedentes, né? E as consequências da aplicação daquela norma fria. Então, juridicamente, é extremamente possível, sim. O Gilmar até segurou muito. Estou criticando o Gilmar, mas ele até segurou um ano com esse processo. Então, juridicamente era viável por causa do nosso sistema, né? Que não admite mesmo esse tipo de afastamento de deputado. Agora, tentar fazer uma construção, vamos dizer assim, foi um certo arremedo, que deu certo durante um ano e meio quase. E eu acho que isso tem que ficar para uma alteração legislativa, a gente tem que pensar em mudar mesmo o sistema brasileiro, né? A jurisprudência brasileira tem que ser mais forte em muitas coisas do que a própria norma. E essa declaração hoje do advogado José Costa, que a alegria vai durar pouco? Olha, é porque é o seguinte, se houver uma decisão e o afastamento vier do tribunal, que não foi publicada ainda no Diário Oficial, o que é isso? O que representa a decisão tomada pelo juiz que faz com que os deputados suplentes arrumem as suas coisas e saiam correndo dos gabinetes e essa ação e essa decisão judicial não tenha sido publicada no Diário Oficial? Sendo em série de liminar, pode. Porque ele caçou uma liminar. Nesse caso, pode. E depois a publicação, quem quiser, recorre. Né? É como se fosse uma nova liminar. Então, em série liminar, a comunicação vale. Né? Eu também tenho um caso. Mas quem recebeu essa liminar? Deve ter sido a Assembleia Legislativa. Né? E a Assembleia Legislativa deve ter sido comunicada do juiz. Porque, pelo que eu sei, pelo que eu vi, ela foi em relação à liminar do juiz. Ele deve ter mandado imediatamente comunicar à Assembleia e ao juiz do Estado. Né? Na Gazeta de hoje tem 3 personalidades, entre elas o Omar Coelho, e são, inclusive, declarações, como dizer, o Estado não pode fazer mais nada agora. Né? O outro diz assim, o Ministério Público precisa agir. Né? Qual é a atitude que nós vamos agora acompanhar essa sequência? Né? Porque nós temos de parar de chamar os deputados que assumiram, que são os titulares, de taturanos. Porque eles não são taturanos pelo conhecimento que eles estão passando, pelas entrevistas que eles estão dando nas rádios,
desses programas manipulados, eles estão saindo como inocentes e como não tivessem processo nenhum. Inclusive o Joaquim Beltrão, ele foi bem claro dizer assim, isso não passou de um empréstimo que nós fizemos e estamos pagando. Entendeu? Então o termo está durando aí, o Pinto de Luna dançou, né? O Pinto de Luna, o trabalho dele foi por água abaixo. O grande problema é que o Ministério Federal ainda não entrou com ação penal. Né? Existem Por que coisas. Não entrou com ação penal? Isso é em Brasília. Né? Mas o Ministério Público Estadual deveria ter entrado com outros tipos de ação. E pelo que a gente sabe, ele não entrou. Né? O Ministério Público Estadual ele peca principalmente pela omissão. Todo mundo sabe disso. Ele tem uma fama, pelo menos a fama do Ministério Público Estadual do Estado de Alagoas é de muita omissão em várias coisas nesse sentido. Por exemplo, a doutora Albuquerque dizem que pintou e bordou, ou pinta e borda há muito tempo. E o juiz, o Ministério Público na cidade dele, faz o quê? Né? Se chega um prefeito lá no Marrom e diz, olha, tinha isso, tinha aquilo, tá cheio de... Inclusive o processo que estava rolando lá. Está sendo o quê? Promulgado na cidade. Foi encerrado o processo lá. Que ele proibiu o rapaz. O grande problema hoje é o seguinte, o processo continua andando. Um dos processos continua andando. A área criminal ainda está a depender de uma denúncia do Ministério Público Federal. Mas a área da improbidade administrativa continua andando. Só que depois da decisão, precisa ter uma decisão da Justiça, que o grande problema hoje não seria se é o Ministério Público, eu acho que é a Justiça. Né? Sentenciar, depois, aí na sentença, condenar o afastamento do cargo, condenar o pagamento disso, daquilo, e depois isso ser mantido no Tribunal de Justiça. Talvez seja por aí, achando que a sentença vai sair logo, e que aí o juiz vai determinar que sejam afastados, né? E o Tribunal de Justiça vai segurar essa onda, talvez eles fiquem mais um ano e meio, talvez 2, acabou, aí termina o mandato, né? E o bem ou por mal, vão ser reeleitos. Não tenho dúvida, né? Na base do trabuco, né? Na base do analfabetismo, acaba sendo isso. Eu acho que existe uma solução para a Alagoas. Era botar 80% da magistratura e 90% da Assembleia Legislativa no Airbus 330 e soltar lá no meio do país. E rezar para cair. Né? E ainda mais, olha, ainda acho que não vai ficar só um que escapou, como escapou aquela menina, não. Acho que vai escapar um bocado, porque é sangue ruim. É sangue ruim, não fica, não, ainda escapa um bocado. Me diga uma coisa, como é que vai ser agora o comportamento da Assembleia? Porque o Antônio Buquerque já está quase que eleito presidente, né? E ele tem direito de assumir a presidência, né? Aí tem aquele processo imoral, eu não sei se legal, mas imoral, do Fernando Toledo em assumir uma boquinha no Tribunal de Contas do emprego vitalício. Né? O que é isso? Pelo amor de Deus, explica aí o que é isso. O que é essa armação toda? O que representa uma instituição que tem emprego vitalício de uma pessoa que não tem as características, não tem o conhecimento legal de assumir um cargo para o qual ele está sendo nomeado pelo resto da vida? Até a compulsória tirar, quando fizer 70 anos. Pois é, ele vai ficar até morrer. E já tem projeto de emenda constitucional aí querendo aumentar a compulsória para 75, né? E então, talvez fique mais tempo. Olha, veja só, a falta de critério é muito grande, né? Para esses exercícios de cargos que supostamente seriam técnicos, que são feitos provistos de maneira política. A questão do Fernando Toledo, eu acho que é imoral mesmo, né? Agora, fora o fato da justiça ser morosa por 4 anos, não podemos só atribuir a culpa a Gilmar Mendes. Por quê? Porque cabia a essa Assembleia, com esses suplentes que estavam aí, fazer um processo disciplinar e botar todo mundo para fora por motivo ético. Claro. Né? E não fizeram o impeachment desse povo, não tiraram esse povo. Vai tirar agora? Se eles já estavam com medo, os caras fora estavam com medo e agora vão tirar. Né? Então,
vamos dizer assim, 8 ou 9 que mancham, resolvem mandar e mandam, né? Em detrimento de 16. Né? Infelizmente, 16, 17, 18. Então, 18, 9 para 18, 27. Então, se 18 se acovardam com 9, vamos achar que esses 18 são no mínimo coniventes. Né? Porque eles são, tira aí 3, 18, 15 coniventes em tudo isso que ocorreu. Né? Então, é uma questão, só tem essa chance. A sociedade pode dar conta, não vai. Rezar para cair um errante e morrer todo mundo. E essa manifestação popular, o povo não está mais acreditando em nada, né? Não dá nem para você buscar o apoio popular numa manifestação de rua, numa demonstração clara de que há uma insatisfação, porque quando eu ando no shopping, eu ando na cidade, eu converso com as pessoas estão indignadas. Não é pelo fato de você ter impunidade, e aí você não pode mais nem fazer um pré-julgamento de nada, porque você não sabe. Você não sabe se o Antônio Buquerque está certo, se o Joaquim Beltrão está certo, se o Castelo está certo, se o Jefferson Moraes está certo. Eu entrevistei aquele deputado, José Maria Tenório, que ele está assumindo um cargo, que ele era segundo suplente do Jefferson Moraes, né? E que ele não sabia por que estava ali, porque a justiça mandou. Ele até disse, eu não sei. Eu pedi e entrei, né? Eu pedi e entrei. Se você assistir a entrevista, você vai ver ele dizer isso. Eu entrei na justiça, pedi e entrei. Aí eu perguntei, mas no lugar de quem? Ele falou, eu não sei. Aí eu falei, até aconselhei ele, não é melhor a gente acabar a entrevista aqui, antes que o senhor se complique, porque vamos descobrir que o senhor está aqui sem saber por quê. Mas é um negócio irreal. Né? O José Maria Tenório estava sendo deputado na vaga de uma pessoa que ele não sabia de quem era. E ele disse isso textualmente. Não sei de quem é a vaga que eu estou ocupando. Só sei que eu pedi e entrei. Quer dizer, que qualquer um pedisse para entrar ali, entrava. Né? Não, mas a Alagoas chegou a um ponto que é um ponto de anomia, né? O povo alagoano, ele tem um problema muito sério realmente de ir na rua. Né? Tem visto que as manifestações elas começam pela elite em Alagoas. Né? O pessoal, o 17 de julho foi uma coisa, vamos dizer assim, que começou por elite. Né? As elites começaram a brigar entre si e as elites começaram a ir para o movimento social. Né? E agora a manifestação espontânea do povo em Alagoas ela não existe. Ela existe individualmente num pequeno grupo ou num microcosmo, mas isso não se transpõe a um grupo maior. Por quê? Porque os líderes estão todos corrompidos. É o líder da associação do bairro X, da associação do bairro Y, o síndico do condomínio. É uma roubalheira tão grande que ninguém acredita nos seus líderes. Então, a gente precisa ter líder. E não é sentido para começar a puxar uma revolução, para começar a puxar um movimento, né? Então, o que acontece, não tem liderança. O que acontece em Alagoas é quando a elite resolve ficar pé da vida com quem está no poder, ela consegue trazer para si aqueles pequenos líderes dos movimentos sociais que vão se encantando e são manipulados. Se nós formos esperar que a elite mobilize o povo para uma moralização da Assembleia, vamos esquecer esse assunto. Esqueça, deixa como está. O Coronel Cavalcante, alguns mais ali foram presos por causa da indignação da elite. Enquanto estava se pegando quem não era da elite, mas no momento em que começaram a invadir propriedades em Maragogi de gente rica, loteamentos de gente rica, se sentiram, né, entrando na casa para morar na casa de gente rica, tomando. Aí foi que resolveram fazer. Ali não foi carnaval, tudo se devia. Mas aí foi porque a elite começou a patrocinar. Qual foi esse processo? O Coronel Cavalcante. O pessoal do Coronel Cavalcante chegava em Maragogi, você tinha uma casa de veraneio, o cara entrava na tua casa e ficava lá e disse, não, quem vai passar não sei quantos dias sou eu aqui. Né? Começaram a grilar terrenos de pessoas
ricas, né, naquela região. E aí foi que começou a elite a se reunir e disse que não dava para continuar assim, que criar um poder paralelo e tal, e veio de cima para baixo. Então, eu acho o seguinte, que essa elite também não está muito preocupada hoje em botar a coluna para fora. Não, mesmo porque essa elite está empregada dentro desse sistema, né? É o filho, é o sobrinho, é o neto, está todo mundo. 10ª geração, os parentes que estão morando em Paris, em Washington, mas estão tudo lá dentro da Assembleia. Né? Então, moralização não é o que... Nós publicamos uma relação de quase 600 nomes de pessoas que não estão nem em Alagoas, estão recebendo na Assembleia. Isso depois de uma auditoria e de uma... Como é o nome da coisa que faz? Do levantamento dos funcionários. Do censo dos funcionários. Fizeram o censo dos funcionários, descobriram mais de 600 que não estão trabalhando, mas continuam recebendo. E o censo não valeu para nada, porque até agora o diretor da Assembleia falou que não teve acesso ao resultado do censo da Assembleia Legislativa, que ele não sabe onde está. E que foi pago sem licitação, pelo que eu sei, que uma empresa fazia esse censo. Certo, ele também não sabe quem pagou, porque tudo que trata-se do financeiro é com a terceira secretaria da mesa diretora, que ele não tem acesso. Ele, como diretor-geral da Assembleia, não tem acesso ao problema financeiro. Agora o diretor do Senado tinha acesso a tudo, né? O HC. Agora o diretor da Assembleia não sabe que não. É um palerma, né? Só pode ser babaca, só se for em Alagoas era. Porque o que foi pego no início da operação da Assembleia sabia de tudo. Mas a primeira pergunta que eu fiz a ele foi assim: qual é a sua semelhança com o HCL? Ele falou: nenhuma, ali é outra coisa, eu sou aqui outra coisa. E ele mostrou nas palavras dele, no depoimento dele, que ele está ali para tomar conta da limpeza dos empregados, né? Uma coisa suave, para ver se os lixeiros, se os banheiros estão limpos. É um diretor administrativo bem simbólico. Certo, agora para pagar a folha, vamos dizer, o 13º atrasado, as bonificações, os reajustes, isso deve acontecer no secretário. Isso eu não sei, isso eu não tenho a menor ideia. Então o terceiro secretário é que bate o dedo aqui e faz a folha na hora do computador. Isso. Ele bate aqui e a folha sai por ele. É o terceiro secretário. E agora a gente ficar de olho no terceiro secretário, que vai ser eleito agora, né? Vai saber quem é. Vai o homem probo, né, de Alagoas, que vai assumir. Mas aí nós estamos falando dessas anomalia política alagoana, mas nós temos aí um Sarney, né? Demonstrando um caos nacional. O Brasil está caminhando para um golpe de Estado, para um golpe do Lula. Para onde nós estamos caminhando? Veja só. Eu tenho muito medo da popularidade do Lula, porque ela é construída à base de assistencialismo. Claro. Assistencialismo barato, sem vergonha mesmo. Né? E até nisso o PSDB foi incompetente. Porque existia o Vale Gás, o Vale não sei o que lá. O Lula não fez nada demais, não sei reunir tudo isso e dá o nome de Bolsa Família. Né? E dá só um salário para aquilo, porque existia, era 20 pau de Vale Leite, não sei o que lá de Vale Gás. Então o cara recebia 20, 40, 60. Aí o Lula não, acabou todos esses vales. Agora você vai receber o Bolsa Família de 60. Fez o quê? Vai passar para 95 agora. Então ele só fez remodelar e até nisso o PSDB perdeu o discurso, porque foi ele que criou esse assistencialismo. Né? O Lula foi vivo nesse sentido. Eu estou achando que não está partindo com o terceiro mandato. Mas isso já foi descartado, né? Não. O que eu estou sabendo agora é que está havendo um movimento dentro da Câmara dos Deputados para mais um ano para o Lula, certo? E para unificar a eleição. Porque o problema é o seguinte: essa eleição de 2 em 2 anos. Mais 2 anos para unificar, que é de 2 em 2 anos. Aí seria mais 2 anos e aí unificaria todas as eleições. Porque o problema é o seguinte: quando você elege o deputado, são os vereadores que trabalham para os deputados. Não é? Quando você elege os vereadores, são os deputados que trabalham. Quer dizer, é um negócio, é uma negociata, né? É um negócio. O
primeiro, se comenta, o sistema no Brasil não deveria ser esse de votar na pessoa, mas sim de lista, de votar no partido. Porque aí você criaria partidos fortes, como é na Europa, como é quase no mundo todo. Mas aqui na Argentina, que a gente acha que é parecido com aqui, não se vota na pessoa, mas aqui se vota no partido. Pronto, mas aqui você imagina um partido com lista, você votar em lista. Não, aí vai todos. A gente pega o Renan e o Renan vai votar. É isso que eu ia dizer. É ele e se nós não temos uma lista e temos um Sarney há 40 anos no Congresso, um Renan Calheiros há não sei quantos anos, um Heráclito Fóssil não sei quantos anos, vai ser a lista da monarquia mesmo. Né? Aí as pessoas mais críticas dizem, não existe isso, então vamos deixar um misto. Uma parcela para lista e algumas vagas, vamos dizer, meia, metade lista, metade votação na pessoa, uninominal. O que precisa é acabar com essa estrutura partidária, do jeito que está, não dá. Né? Do jeito que está, não dá, o tipo de eleição também não dá. Né? Eu vou dizer uma coisa aqui que muita gente vai ficar. Eu sou absolutamente contra o voto analfabeto. Né? A gente não pode manter o voto do analfabeto, porque não interessa aos políticos alfabetizarem as pessoas. Não, isso é uma prática, né? É verdade. O voto do analfabeto, 80% desse voto é vendido. Ora, se dentro da OAB o cara se vende por causa de uma anuidade e vota com o candidato no dia, porque o candidato pagou a primeira parcela do seu parcelamento da anuidade, o cara na boca do caixa ele pode parcelar a anuidade e ir para a urna votar. Aí ele parcela em 10 vezes, o candidato paga a primeira parcela da anuidade do cara, ele já está adimplente e vai ali e vota. Se o cara se vende, dentro da OAB, se o cara se vende por uma parcela, por R$40, que é uma parcela, a anuidade é 450, dividido em 10 dá 45. O cara se vende pela primeira parcela de 45, quanto mais nas prenhas por aí, etc e tal, né? Eu não acho que a gente tenha eleição democrática no Brasil, por causa disso, principalmente nos estados mais pobres. Ela é estatisticamente democrática, mas é totalmente viciada. Né? Nós temos eu escrevi até uma notinha no alagoasultimahora.com.br, última hora, né? alagoasultimahora.com.br. E eu estava falando, eu citei duas manifestações que aconteceram ontem na cidade, que depois, hoje está um inferno, o trânsito, por causa do Lula, a presença do Lula aqui, né? Que até pode ser justificado. Mesmo assim, é uma ilegalidade que ele está fazendo, porque ele veio inaugurar uma obra que está em litígio com o Ministério Público Federal. Com a própria União, né? Com a própria União. Quer dizer, ele está inaugurando um negócio que ele mesmo está dizendo que é ilegal, que o governo dele está dizendo que é ilegal. Ele veio aqui inaugurar. Né? Mas ontem foi interrompido o trânsito com manifestação da Secretaria de Cidadania, Mulher, Cidadania e Direitos Humanos, daquela senhora alcoólatra que atropelou o pedreiro, que matou, né, que é secretária, que juntou meia dúzia de gato pingado, atrapalhou o trânsito todo, fechou o trânsito todo e ainda publicou um relato de que de janeiro a junho foram mortos ou assassinados ou morreram de 1 a 29 anos 1.262 pessoas, seres humanos. Aí vai de 1 a 29 anos. E a manifestação era para dizer que isso são números totalmente vitoriosos. Só morreram 1.262 de janeiro a junho. E estavam comemorando o ECA, né? Na outra manifestação lá, os caras não pagam, a família Leão não paga os empregados vão para a rua e bloqueiam a rua, fecham aí. Lá em Joaquim Gomes fecharam a estrada, porque a prefeitura não está dando reajuste para os professores, para os funcionários, fecharam a estrada. Quer dizer, a coisa está meio zoneada, né? Olha, está partindo de uma certa anarquia da movimentação, que é muito bom que haja protesto.
Eu acho que é bom que haja protesto. Não se deve parar uma pista 9 horas. Mas pode parar meia hora, né? Faz a zoada, tira. Agora, deve também fazer o protesto na porta da casa do prefeito. Né? É lá que o cara tem que colocar a barraca, fica 24 horas para não deixar o cara sair. Ou então não deixar o cara entrar. Você não leu o que eu escrevi, porque ele não saiu, vai sair amanhã. Mas a minha ideia foi essa. As de meia hora para todo mundo se conscientizar do que está acontecendo. Não precisa parar 9 horas na estrada. Pô, tem gente que vai morrer. Foi 7 horas da manhã às 15 horas. É um exagero, né? Agora, fizemos esse protesto aqui, um relâmpago, parou, atrapalhou. Por que eles fizeram isso? Porque eles estão reivindicando isso. Agora vai para o centro. Vamos para casa do prefeito. Vai para o foco. Vamos né? para o prefeito. E no foco vai lá e para. Né? Eu acho que isso é o viável. Né? Fazer o prefeito sentir que não é quem está passando de Pernambuco e vai para São Paulo, no meio da estrada, que vai resolver o problema deles. Né? Mas pode fazer isso. Chamou a atenção, agora vamos para a casa do prefeito. Mas o prefeito só sai quando a polícia chegar aqui, quando o governador chegar aqui, para gente negociar. Mas que pagar, se você não leu o que eu escrevi, vai sair amanhã, e a minha sugestão foi essa. Vai para a casa do prefeito. Daquela prefeita de Branquinha. A prefeita de Branquinha fica botando a culpa no governo federal para não pagar o professor. Mas veja só, o Fundo de Participação, o Fundef, é para complementar. O município é que tem a obrigação de prover, pela Constituição, o ensino básico fundamental. Mas isso é outro. Aí o fundo vem para ajudar. Então ela tem a obrigação de pagar os professores e não ficar dizendo que tem que aumentar o fundo. Né? Então ele vem para a porta da casa dela, pegar o carro dela, fica na porta dos familiares dela que são secretários de município, não deixar ninguém sair, ou então não deixar que ninguém entre, dizer, vamos resolver essa parada agora. E outra frente. Um negócio assim meio louco isso, né? Porque o problema das prefeituras é uma loucura. Eu vou nessas campanhas, nessa última campanha, nós visitamos algumas cidades, que tem cidades que é de uma rua só. E agora foi aprovada uma emenda que aumentaram o número de vereadores para essas cidades, e agora vai ser aprovada uma outra emenda que autoriza a Assembleia Legislativa Estadual de criarem novos municípios. Isso é um absurdo. A coisa está perdendo o sentido de ser. Quer dizer, hoje nós estamos em 102 municípios. E esses 102 municípios, 89% não se mantém. Porque não tem renda, não tem faturamento, não tem como as pessoas, a prefeitura manter a Secretaria de Turismo, a Secretaria de Administração, a Secretaria, que são todos parentes, amigos, parentes, agregados, aderentes, prostituta, amante, bom, enfim. E tem esse município que não tem dinheiro, são 80 e poucos por cento, 84% dos municípios de Alagoas não se sustentam, vivem do dinheiro mandado pelo governo federal e do Estado. Até o papel higiênico que se compra dentro da Secretaria de Educação tem que passar pelo caixa escolar, que é o dinheiro. E como é que a Câmara dos Deputados aprova um projeto que dá direito a esses nossos digníssimos, essas nossas elementos, né? Excelências, porque agora a gente tem que acabar com a brincadeira de chamar de taturano, porque antigamente tinha o baixo clero, o clero, o baixo clero e o baixíssimo clero, né? Tinha aquele grupo dos suplentes, e agora nós temos na Assembleia o grupo dos taturanos, que eles não vão admitir ser chamados de taturanos. E se você chamar, vai dar um processo por dano moral. Taturano é porra, basta taturano na casa do cacete. Não, o que está existindo é o seguinte: isso é, em boa parte, essa desestruturação do Estado brasileiro atual, e muito rápida, que está acontecendo uns 4 anos para cá, é fruto do problema do governo Lula, no sentido que Lula subiu ao palanque com uma bandeira de ética, e depois que o pessoal viu que existia o mensalão, o Lula conseguiu prostituir o conceito de ética. Ninguém sabe mais o que é ética.
Então, já que ninguém sabe mais o que é ética, vale tudo. E nesse vale tudo, a classe política está jogando pesado, porque depois daquela do mensalão, que não deu nada para ninguém, todo mundo recebia tudo, e a ética acabou mesmo, porque se era o PT, o maior condutor ético da nação, e foi eleito com base nesse programa ético, e ele mesmo disse que ali está tudo pode, né? Não sabia de nada, né? Não tem nada demais naquilo, já existia antes, continua existindo hoje, então não precisa continua. Então, o caso de hoje, ele está inaugurando uma obra que está sendo É tanto que a comissão de ética do governo Lula, do Poder Executivo, estava um ano sem trabalhar. Existia uma comissão de ética e que saiu por causa exatamente de um problema que era o ministro do Trabalho sentar na cadeira de ministro e presidir o PDT. Aí a comissão de ética resolveu dizer que aquilo ali era ilegal, era eticamente era imoral. Por quê? Porque no momento que ele é ministro, ele não pode ser presidente do partido. Exato. Tem que ser ministro de um governo todo, claro. Um interesse maior que o partido. E o Lula não tirou o ministro, desmobilizou a comissão de ética da presidência da República e daqui para frente ética não existe. E agora, vamos para a eleição de 2010, você vai com quem? É difícil, né? A gente precisa ver quem é que vai entrar. Eu acho que por falta de opção para o Senado, Heloísa Pinto Lula, né? Tem um amigo meu que vou votar nele, que é o Mendonça Neto, porque queira ou não queira, ele tem utilizado muito o jornal, ele tem utilizado um discurso muito forte nessa questão ética, mas não vejo grandes nomes que defendam a ética propriamente dita. O governo pior ainda, né? Quem são os candidatos? Né? Escolher entre o pior ou o menos ruim, né? É meio complicado. Né? Quando a gente vê, por exemplo, que hoje Fernando Paulo estava abraçado com Lula no palanque há poucas horas atrás, e a gente disse, pô, é por isso que eu digo, o Lula deslocou a ética para um patamar inatingível mais. Não se atinge, mas ninguém sabe o que é ética depois do governo Lula. Ainda se sabia um pouco antes, né? Mas depois do governo Lula, ética é uma palavra que é um palavrão. Ética é palavrão. Então quem falar de ética, o Fernando pode abraçar Lula, depois pode beijar não sei quem, depois é o traidor aqui, putaria. Não existe partido, não existe ideologia, não existe ética. E como você me perguntou, estamos partindo para uma revolução. Eu estava conversando hoje com alguns procuradores e estou achando pessoalmente que vai chegar num momento desse. Talvez um golpe como aconteceu em Honduras, um contragolpe em fato desse populismo exacerbado, essa falta de ética que a própria democracia, eu acho que a gente não tem a democracia brasileira, que ela é a democracia americana da democracia europeia, né? A gente tem como democracia apenas o voto, e lá não é assim, não é só o voto, é a participação, né? Nos Estados Unidos, se vão botar uma linha de ônibus, sim, o prefeito não tem esse poder de decidir a linha de ônibus, né? Se reúne o conselho comunitário do município para decidir se vai aceitar aquela linha de ônibus no local X, Y, Z, né? Então a comunidade decide se quer aquela linha de ônibus, né? O federalismo americano ele veio de baixo para cima, ele veio da comuna, do município, né? Por isso que eles são municipalistas. E o Brasil não, é tudo de cima para baixo. Se o mandatário mostra que não tem ética, o seu discurso não é ético, se ele defende Sarney, se ele defende todos aqueles que a gente tem como estupim de mau exemplo, quem está por baixo dele vai fazer a mesma coisa. Inclusive agora o próprio Lula está meio contrariado com o Sarney, porque o Sarney não consultou ele para anular os decretos secretos. Aí a gente tem mais 15 direitos administrativos, sabe que ato secreto não existe. Pois é. Já não precisa nem ser anulado. Pois é. Não existe. Pois é. E outra coisa, o poder executivo e o legislativo e o judiciário são poderes independentes. Não é possível o executivo achar ruim que o presidente do Senado não procurou ele, não informou ele que ia fazer essa besteira. De anular os decretos. Porque para o Heráclito Forte, para o Monsanto,
que estão envolvidos em tudo ali, naqueles decretos todos, eles estão apavorados agora, porque como vai ser feita aquela devolução daquele dinheiro, já chegaram à conclusão seguinte, que os salários não vão ser devolvidos. É porque tem uma decisão do Supremo, né, dizendo que quem recebeu de boa fé não precisa devolver. Certo. Né? Só que eu não sei se alguém Ninguém trabalha de graça. Ninguém trabalha de graça. Tá. Agora, os acréscimos, as bonificações, os carros, vai ter que voltar tudo, os carros. Mas que bom. Mas veja só, se não for o topo, se não for o presidente o primeiro a dar o exemplo, e se for ele o primeiro a dar um mau exemplo, como foi na questão do mensalão, a base ética vai toda com Você sabe que o nosso sistema ele é centralizado na figura do presidente da República. Você sabe que nós temos sorte ainda do processo ético no Brasil estar nesse patamar. Porque a Marisa está calada. Ela passou esses 7 anos calada. Porque se ela abrisse a boca... As primeiras damas também, as mulheres deputadas, iam também entrar no mesmo bolo e assim, cada uma. Eu vou dizer uma que eu viajei, eu ganhei um prêmio, né? Da minha monografia, da minha dissertação de mestrado, eu ganhei um prêmio nacional pela OAB e Associação dos Magistrados Brasileiros. E tinha um patrocínio do Ministério da Justiça. Valia hospedagem e alimentação em Coimbra, a um congresso Portugal-Brasil anos 2000, era 99, sobre a perspectiva do milênio. E a minha monografia eu falei sobre o direito português e viajei para lá. Só que me pagaram a passagem, mas não pagaram a hospedagem. E naquela época eu estava aqui no governo sul-agito 7 meses sem receber. Certo. Né? E não fosse os colegas procuradores que fizeram uma plaquinha, a associação que deu uma grana, eu não teria viajado, porque eu consegui levantar naquela época $500 com a associação dos procuradores, porque eu fui representando todos os advogados brasileiros. Né? Você vai acreditar, teve uma mulher que teve tudo pago, apartamento, eu não tinha hospedagem, não. Fiquei numa pensão. Essa pensão, o cara tinha morado em São Paulo, onde eu tinha morado, no mesmo bairro que eu tinha morado, me deu um abatimento. Ele viu você é de São Paulo, você morou aonde? No lugar tal, eu morei também nesse lugar. Estou morando em Maceió, o cara disse, eu morei, acho que 500 metros do seu. Vou fazer pela metade, expliquei como é que eu estava, indo com a mala e a cuia, porque me deram a passagem. Né? Essas coisas de governo federal. Né? Mas tinha essa mulher? Essa mulher foi lá para esse congresso só para ler o nome das 2 monografias vencedoras no Brasil. Ficou em hotel 5 estrelas, com carro à disposição, todos os dias do evento, comendo com as autoridades do Congresso, que era o presidente da República de Portugal, o primeiro-ministro de Portugal, uma ministra do STJ, só para ver. Ganhou o prêmio, vai apresentar os vencedores. Quem ganhou foi fulano. E derrubou o meu na hora de ler. Se atrapalhou. Você é um azarado. Sempre tem uns perseguidos. Né? Você é um perseguido. E resultado, com base nisso, foi que muita gente viu que eu estava ali naquele congresso e eu fiz um discurso ferrando para a justiça brasileira, depois que eu falo com o Renan. Olha, aquele advogado lá de Alagoas, ele lá desculhambou com a justiça. Por quê? Porque o presidente do Supremo, que estava tudo pago, o presidente da CPJ estava tudo pago, foi ter uma mesa com os advogados portugueses e os juízes brasileiros. Os advogados portugueses dizendo como seria o direito no milênio. E os juízes brasileiros dizendo como também seria a justiça no milênio. Aqui eles disseram que a justiça estava linda, maravilhosa, que os processos corriam rápido, que era papá. Aí eu peguei, os portugueses são ingênuos nisso, abriram o microfone e deram assim na mão. Eu levantei a mão e deram. Eu me deram assim, me desculpe, presidente do Supremo, graças a Deus eu estou aqui em Portugal, porque eu não sei se no Brasil eu teria sequer acesso a esse microfone para falar o que eu vou falar agora. Mas eu não conheço a justiça que o senhor está falando. Eu conheço a justiça do Lalau, eu conheço a justiça do Orlando Manso, que emancipou a filha de 17 anos para botar no carro do Tribunal de Justiça. Eu conheço a justiça do Brasil, que tem um aeroporto do TRT. Eu conheço a justiça do Brasil, que tinha aquele juiz que morreu no Mato Grosso, ficou a cabeça no Paraguai e o resto do corpo no Brasil. Aí comecei a dizer uns 10 casos. Quando eu falei isso, eles foram tentar cortar a minha palavra. Aí aí parei. Quando eu parei, veio um cara da Ordem dos Advogados de Portugal, chegou e disse: parabéns, doutor, o senhor tirou o homem das nuvens ao chão. É um jeito português de falar. E aí, os 2 advogados portugueses, um é um dos maiores juristas
constitucionalistas, Manuel Miranda chegou e disse: eu quero parabenizar o Dr. Márcio, porque quando estava a dissertação dele universitária, ele mandou uma correspondência para mim, eu indiquei alguns livros, eu não pensei que ele vinha porque ele disse que estava no processo de mestrado. Pois bem, me parabenizou, ainda tive elogio de um dos maiores constitucionalistas de lá. Ele tirou foto comigo. Aí por causa disso eu fui chamado para o almoço que teve no último dia, no meio das autoridades. Aí sentei na mesa lá com as autoridades, fiquei 10 minutos e voltei. Fiquei na mesa das secretárias. Então as secretárias e os motoristas. E fiquei lá. E graças a Deus, secretárias até bem apessoadas. E aí vieram me perguntar: doutor, o Brasil é assim? Sim o quê? As mulheres dos ministros, todas elas queriam o motorista sendo motorista. Queriam que a gente levasse elas para a Fátima, para não sei aonde, para papá. Eu vim aqui para levar os motoristas para o Congresso, não para ficar passeando com as mulheres dos ministros. Disse assim: olha, no Brasil era assim. E estavam todos reclamando das atitudes das esposas dos ministros. É isso que você falou. Ainda bem que a Marisa está quieta, porque se ela resolve falar o que ela vai, todo um negócio a mão merda. Ainda bem que então vamos lá. Mal teria bem maior. Mas eu gostei de saber de que vocês, nessa reunião, já estão discutindo essa possibilidade, que para mim é inevitável. Eu não vejo outra saída. Eu acho que pode acabar que não seja, não é uma revolução, um golpe, né? Golpe. Agora, eu acho que esse golpe viria do próprio Lula para moralizar o que ele não conseguiu, ele desmoralizou. o que ele desmoralizou propositalmente. Se ele quisesse o Getúlio Vargas, né? Assumiu o deputado Canuete e depois deu golpe. Mas ele já foi moralizado. Ele já foi Getúlio Vargas? Ele não falou que já foi? Não foi, ninguém sabe nem o que ele é, né? Ele já foi várias coisas, ele foi Getúlio, ele foi Jânio, não foi? Ele já assumiu várias personalidades. Ele tem... Agora ele é ele. Né? Agora ele virou ele. Agora ele virou ele. Agora o que é ele? Eu só sei o seguinte: ele é o cara. Lula é o cara que acabou com a ética no Brasil. Que acabou com a Se tinha um pouquinho, depois daquele procedimento mensalão, acabou. Porque tudo vale, não sei de nada. É o argumento. Ninguém sabe de nada. Quem fez? Pois é, e outra coisa mais interessante também, que está na Gazeta de hoje, é de que quando procuraram o juiz, que envolvido nesse processo dos taturanos, não é o processo dos taturanos, é o processo criminal, da cassação criminal, o juiz, aqui já hoje, o Gustavo, não sabia que tinha sido caçado a criminal dele. Não, ele não sabia e estava de férias e não ia dar a declaração, porque estava de férias. E assim se faz a justiça em Alagoas. Cara, foi um prazer estar com você. Obrigado.